Livro de Êxodo, capítulo 12. Segundo a minha tradução, Almeida Revista Corretiva, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só cordeiro com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão e ambas as sombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com as fressuras. E nada deles deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Por mais que o pastor, mais que o Miguel já orou, eu gostaria de fazer a minha oração. Peço que os irmãos me acompanhem nessa. Amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, importa, Senhor, que eu me diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor me tome, Senhor, e fale comigo, fale com meus irmãos, segundo a Tua palavra, segundo a festa desse dia, para que nós venhamos a ter um entendimento, Senhor. Me dê um espírito de sabedoria, me dê revelação, para que eu venha falar algo do Teu coração e nada de mim, Senhor. Use tremendamente. Fale com todos nós essa noite, Senhor, que ninguém saia daqui do jeito que chegou, mas que o Senhor fale, causando uma transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Depois de 400 anos que as descendências de Abraão, Isaac e Jacó já estavam no Egito em escravidão, Deus levanta um servo para fazer o êxodo, tirar o povo dele da servidão e levar para a terra prometida. Deus então levanta Moisés e ordena a Moisés que Moisés vá, fale com o faraó, para que o faraó libere o seu povo, porque a intenção de Deus é levar eles então para a promessa que ele tinha feito a Abraão, da terra que ele havia colocado, e a dado para Abraão. E Moisés vai falar com o faraó, e o faraó inicialmente deixa, depois se arrepende e endurece o coração. E Moisés, usando de muito poder e autoridade de Deus, julga o povo de Israel com 10 pragas. E na última e derradeira praga, a praga onde ia morrer o primogênito de todo homem, de toda a criação, Deus dá um estatuto, uma ordenança para o povo de Israel, os hebreus no Egito, para que eles cumprissem essa ordenança e essa regra que Deus dá. Quando Deus passasse por cima do Egito, ele, vendo o sinal que era o sangue nas ombreiras da porta, ali então naquela família onde tinha o sinal do sangue, aquela família não teria o primogênito, nem dos homens, nem dos animais, morto.
Então Deus vem com essa ordenança e nós podemos ver, irmãos, que o cordeiro que eles deram, não foi Deus que deu, eles deram da possessão deles um cordeiro. Esse cordeiro, a morte desse cordeiro serviu para substituir a morte do primogênito de cada casa. O cordeiro dado por eles, o cordeiro de 1 ano, sem mácula, ele morreu para que o primogênito não morresse. E aí Deus ordena que eles comessem desse cordeiro. Quando Deus fala para eles comer desse cordeiro, Deus está fazendo com que eles participem da morte do cordeiro. E aí depois Deus pede para eles pegar o sangue e aspergir os umbrais e as vergas da porta. Nesse sinal, também uma prefiguração do cordeiro imaculado que Deus daria lá na frente. De lá para cá, 1445 anos antes de Cristo até agora, o povo hebreu celebra todos os anos essa Páscoa. A primeira foi para o livramento, as demais foram para a comemoração. Só que depois que foi construído o templo, eles não mais faziam isso nas casas, mas eles iam ao templo adorar. Mas seguiam os mesmos rituais. Tiravam os fermentos de cá, todas as coisas levedadas, porque isso representa a corrupção. Um pouco de levedo fermenta toda a massa. Eles faziam todos os rituais como eram, até que o templo em Jerusalém ruiu. E mesmo assim, hoje com o nome de Seder, os hebreus fazem a comemoração, só porém não fazem mais o holocausto do cordeiro, mas celebram comendo 7 dias pães asmos no mesmo ritual. O que isso, essa Páscoa, ela representaria para nós hoje? Como ela se aplicaria no nosso meio? Eu vou pedir para tu passar ali a Páscoa de Jesus Cristo. Isso aqui foi um apanhado meu, irmão. Eu não vou ler cada uma dessas passagens, mas se os irmãos quiserem, para os irmãos conferir em casa. Mas para o hebreu nos Egito, o âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus retirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque Ele os amou e porque Ele era fiel ao seu conserto. Semelhantemente para nós, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. E também para os hebreus, o propósito do sangue aplicado na verga das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Para nós, esse fato denuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. O cordeiro pascal era um sacrifício a servir de substituto do primogênito. Isso denuncia a morte de Cristo e a substituição a morte dos cristãos. O primeiro só salvava o primogênito, Jesus Cristo salva toda a humanidade. Paulo expressamente chama a Cristo nosso cordeiro pascal, que foi sacrificado por nós. Por gentileza. Aqui então, irmãos, o que o Novo Testamento enfatiza várias verdades no tocante à morte de Cristo em prol da humanidade. Depois nós vamos retornar naqueles dados. Mas Ele foi um sacrifício que foi uma oferta de sangue e foi vicária, porque Ele morreu não para o seu próprio bem, mas para o bem dos outros, e foi substituinte. Cristo padeceu a morte como a penalidade do nosso pecado, como nosso substituto. Gentileza. Depois foi propiciatória, e aí eu não sabia o que era propiciatória. Aí então eu fui buscar no dicionário e coloquei a definição que eu achei no dicionário. Propiciatória era uma lâmina retangular de ouro colocada sobre a arca, e ela tinha um querubim de cada lado. No dia da expiação era o propiciatório aspergido com o sangue das vítimas oferecido pelo pecado. Está lá em Levítico 16, 14 e 15. Era de cima do propiciatório que o Senhor prometia ouvir o povo e falar com ele. Em Êxodo 25, 22. Em Romanos 3, 25, o termo hebraico se acha traduzido por propiciação, que é alguma coisa que leva alguém a proceder misericordiosamente para com o ofensor.
Paulo fala da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação. Deste modo, a propiciação requerida pela misericórdia de Deus é manifestada em Cristo Jesus pela misericórdia de Deus. A palavra usada em Romanos significa lugar ou instrumento de propiciação. Em Hebreus é traduzido por propiciatório. O que se aplica para nós? A morte de Cristo removeu ira de Deus contra o pecador arrependido. A integralidade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e que fosse feita propiciação junto a Ele. Por que junto a Ele? Porque todas as coisas foram feitas para Ele e para Ele são todas as coisas. E nós, para ser introduzido no nosso Deus, que Ele é santo, Ele requer que nós sejamos santos, nós precisamos aceitar a morte vicária, a morte de Jesus Cristo na cruz. Quando nós aceitamos, nós somos purificados dos nossos pecados e podemos estar introduzidos em Jesus. Em nosso favor, pela propiciação do sangue de Cristo, a santidade de Deus permaneceu imaculada, porque nós já somos sem pecado. E Ele pôde manifestar com toda a justiça a sua graça e amor na salvação. Ele não precisava ser persuadido a demonstrar misericórdia e amor, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Gentileza. Outra coisa, foi expiatória, um sacrifício para fazer reparação pelo pecado. Como expiação, o sacrifício visa a remir a culpa. Pela morte de Cristo foi anulada a culpa e o poder do pecado que faz separação entre Deus e o homem. Foi eficaz. A morte expiatória de Cristo tem em si o poder de produzir o efeito cabal, necessária da redenção quando esta é buscada pela fé. Foi vitoriosa, porque na cruz Cristo triunfou na sua luta contra o poder do pecado, de Satanás e das suas hostes demoníacas, que mantinha o ser humano no cativeiro. Sua morte foi a vitória inicial sobre os inimigos espirituais de Deus e dos homens. E, voltando ao nosso texto, o cordeiro macho, separado para a morte, tinha de ser sem mácula. Para os cristãos, esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. Alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro, por morte esta que salvou da morte física ou primogênita. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele, Jesus Cristo, na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a ceia do Senhor como um memorial em memória dele. A aspersão do sangue das vergas das portas era efetuada com fé obediente. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência. E o cordeiro pascual deveria ser comido juntamente com pães asmos, uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção. Esses pães asmos representam a separação entre os israelitas redimidos e o Espírito. A separação do mundo pecaminoso dedica-se exclusivamente a Deus. Amém? Isso é o que eu consegui com muita oração, buscando no Senhor, das bases bíblicas, para nós falar sobre esse assunto. Mas agora eu trato com aquilo que o Espírito Santo me colocou no meu coração, a aplicação disso para nós hoje. Qual é a aplicação que tem a Páscoa na nossa vida hoje? Nós sabemos, irmãos, que desde antes da fundação do mundo, Deus já preparou um plano, já tinha preparado um plano para nos reconciliar com Ele. Porque quando Deus fez o homem, o colocou no Éden, Deus tinha ele convivia com o homem, ele vinha, visitava o homem, passeava no Éden, e eles tinham uma comunhão, Deus e o homem. O homem dotado de livre-arbítrio tinha uma ordenança, que podia comer de todas as árvores que existiam no Éden, porém não podia comer daquela árvore da ciência do bem e do mal. E até que o homem foi iludido, dotado de seu livre-arbítrio, ele resolveu experimentar da árvore da ciência do bem e do mal, pela astúcia de Satanás, que fez com que o homem entendesse que se ele comesse, ele seria como Deus.
homem então desejou ser como Deus e tomou a decisão dele. O pecado do homem no Éden, o nosso pecado hoje, porque Satanás usa as mesmas artes, ele trata conosco para nos separar de Deus através da nossa concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Os mesmos que ele fez com Eva, que ele fez com Jesus Cristo na tentação no deserto. Adão quis ser como Deus. E, de uma certa forma, ele diz para Deus: a partir de agora eu tomo a decisão da minha vida. Porque Satanás, irmãos, ele não chega para nós se mostrando como ele é, Satanás. Porque todos nós que já nascemos de novo, que recebemos o poder de Deus para nos transformarmos filhos, nós identificamos a Satanás, se ele se apresentar para nós como Satanás, como um demônio verdadeiramente como ele é. Então, uma das formas que Satanás faz para nos tirar da presença de Deus é não fazer com que nós seguimos ele nas coisas demoníacas e satânicas deles, mas fazer com que nós tomamos as decisões da nossa vida. Porque no momento que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu entrego o senhorio da minha vida para Ele. A nossa conversão e o nosso arrependimento é eu deixar de ser servo de Satanás e servo da minha vontade e mudar para botar Jesus Cristo como o Senhor da minha vida e servo de Jesus Cristo. Eu dou a Jesus Cristo o controle da minha vida. E toda vez que eu quero assumir o controle da minha vida, eu, de uma certa forma, peco contra Deus. Porque se Jesus Cristo é o meu Senhor, o que eu quero de uma decisão? A decisão é de Jesus. Eu, como servo de Jesus Cristo, tenho que ouvir a voz dele primeiro, orando, em todo o tempo, conforme nos ensinou a palavra semana passada, para ouvir de Deus o que Ele gostaria que eu fizesse. Mas toda vez que eu saio e tomo uma decisão minha, eu quero ser o centro. E não é eu o centro é Jesus Cristo. É uma certa forma de pecado. Então, do que Deus nos salva verdadeiramente? Deus nos salva da ira dele contra o pecado. Porque um dia Deus virá contra o pecado e contra o pecador e fará juízo. E qual é o meu pecado? É a troca do meu senhorio. Em vez de ouvir Deus, eu quero fazer a minha vontade, eu quero ouvir Satanás. Quando a Páscoa só vai fazer sentido na minha vida, quando eu estou no corpo de Cristo, participando do corpo de Cristo. E eu só participo do corpo de Cristo quando eu estou verdadeiramente ligado em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Não basta meramente ouvir na igreja, não basta meramente eu participar do grupo, fazer evangelismo, fazer uma vigília. O que importa verdadeiramente é a mudança interior, porque segundo João 3:26, nós somos nascidos do Espírito. E se nós somos nascidos do Espírito, a nossa transformação dá no nosso interior, na nossa mente. Eu vou continuar sendo o mesmo feio que eu sempre fui, mas é a mudança interior, a mudança da pessoa, que é que vai verdadeiramente me dizer que eu sou nascido de novo em Cristo Jesus. Quando eu abandono aquelas minhas velhas obras que me distanciavam de Deus e me coloco agora no caminho do Senhor. Porque Jesus Cristo disse assim: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, o Pai virá e fará morada em mim. Para que eu esteja em Cristo e Cristo esteja em mim, Ele tem que ser o Senhor da minha vida. Eu tenho que entregar todo o senhorio da minha vida para Jesus Cristo. Ele que vai determinar todas as coisas que eu tenho de fazer. Deus, na hora que eu amanhecer, a hora que eu for me deitar, durante o meu sono, o controle das nossas vidas tem que estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estando assim, irmãos, o plano de salvação opera verdadeiramente em nós. Porque aí, quando chegar aquele verdadeiro dia em que Deus virá contra o pecado e o pecador, eu estarei com a marca de Jesus Cristo, que é o sangue dele derramado na cruz do Calvário, porque eu estou em Cristo Jesus.
e o Senhor passará por mim, e eu não serei ferido, eu não serei lançado no inferno, porque o sangue de Jesus Cristo justifica eu perante o Pai, e eu agora sou sem pecado. Continuo sendo pecador, mas o sangue de Jesus faz com que a ira do Senhor passe por mim. Nisso se prefigura em mim a Páscoa, a nossa Páscoa, que é a passagem da ira do Senhor sobre a nossa vida. Isso foi o que aconteceu no Egito. Isso que aconteceu hoje. O que acontece conosco hoje. Mas o que representa isso meramente para nós? Somente para nós dizermos que somos salvos? Somente para que nós sejamos separados do mundo? Ah, eu sou salvo, estou mundano. Verdadeiramente, meus irmãos, eu entendo pela palavra que a diferença entre eu e os nossos irmãos que estão no mundo é que eles ainda não ouviram a voz do seu pastor. E Jesus Cristo disse que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E segundo um estudo que eu estava fazendo, e o pastor tem conhecimento disso, eu estudava o tabernáculo, estudava o templo do Senhor. Tentava fazer uma relação entre o tabernáculo e o templo do Senhor. Porém, depois de algumas outras leituras, eu entendo que não há uma relação direta entre o tabernáculo e o templo do Senhor. O tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. O que representa hoje a presença de Deus no mundo é a igreja. É a união dos templos do Senhor, é nós aqui. É nós juntos em oração é que representamos Deus aqui na terra. Nós juntos como igreja em comunhão, na oração em comunhão, representamos Deus aqui na terra. Então, se nossos irmãos lá fora, que são nossos irmãos que têm ouvido o Senhor no inferno, se eles ainda não ouviram a voz, é porque nós ainda como igreja não estamos anunciando o Senhor. Porque eles ouvirão o Senhor através de nós. Eles ouvirão a voz do seu pastor Jesus Cristo através da igreja. Para que essa Páscoa que nos atingiu, atinja eles também. Eu vi o pastor Paulo Júnior, tem dois Paulo Júnior, se vocês olharem no YouTube, o mais velho. Ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que a nossa salvação, irmãos, não é para nós irmos para o céu. Conforme João diz que nós nascemos do Espírito, na verdade a nossa salvação é para nós voltarmos para o céu. Segundo o que o pastor falou. Porque se nós nascemos do Espírito, nós já somos do céu. Jesus Cristo já está lá, na nossa cabeça, na nossa igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós já estamos com a nossa cabeça no céu. Então nós vamos voltar para o céu. Ele fala que a função da igreja não é ir para o céu. A função da igreja é ir para o inferno. Porque lá no inferno nós vamos falar com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo que estão no inferno. Então a função nossa como igreja é ir para o mundo, falar com as pessoas que estão no mundo. É estar no meio das pessoas que estão no mundo e anunciar esse evangelho. Com calçado a preparação do evangelho. Efésios, que nós lemos semana passada. Em prontidão para anunciar essa palavra. Levar essa Páscoa que nos salva, que nos remiu, que nos uniu em Cristo Jesus, que faz nós sermos um com Cristo Jesus, para os outros os filhos do Senhor que estão lá na rua. A nossa função como igreja, meus irmãos, nós juntos em oração, no mesmo propósito, que diz que na dia que passaram no grupo quarta-feira, o Luiz Miguel falou e questionou, o Espírito Santo nos colocou no nosso coração, que nós, embora parecemos meninos ainda, nós somos muito grandes diante do Senhor. Porque nós começamos a incomodar o inferno. Satanás começou a se preocupar com nós. E nós somos bem meninos porque o Senhor falou. Botou uma criança no meio dos discípulos e disse assim: se vocês não forem como essa criança, vocês não herdarão o reino dos céus. Então, se nós estamos nos sentindo como um menino perante a palavra do Senhor, nós estamos bem. Nós estamos no propósito, nós estamos no objetivo, nós estamos no foco. Continuaremos assim, buscando em Deus o reforço, o nosso, que vai nos ajudar nessa caminhada como igreja, para poder representar bem Deus nessa comunidade que nós estamos vivendo. Como disse o pastor antes, as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja. Nós temos que ir, irmãos. O Satanás vai fechar a porta, mas a porta vai cair para nós. Não adianta. Claro que movidos de muita oração. Nós não vamos sair daqui sem orar. Nós vamos fazer as coisas sem orar. Nós vamos
unidos como igreja do Senhor e fazer a obra do Senhor lá fora, na igreja, levar esse novo entendimento, levar essa transformação de vida, levar essa transformação de mente, essa transformação de comportamento, isso que foi bom para nós, para que seja bom para as pessoas que estão aí fora, que estão indo para o inferno. Jesus Cristo vai nos perguntar sobre essas pessoas para nós, para o meu vizinho do lado, para o meu vizinho da frente, o que eu fiz no meu tempo que eu cruzei por ele, quando eu acenei para ele. Se alguma vez eu disse para ele assim: a paz do Senhor, Deus te abençoe, vá com Deus. Se alguma vez ele ouviu da minha boca alguma coisa de Deus, ou se eu simplesmente estou salvo, estou bem, estou na eternidade, aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Não. Nós temos que fazer a diferença. Nós somos a diferença. Nós somos nascidos em Jesus Cristo. Nós somos nascidos do Espírito. Nós somos ligados em Cristo Jesus. O poder e a autoridade que está em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, passa pela igreja para alcançar a comunidade aí fora. Nós precisamos nos munir desse poder e dessa autoridade, dessa virtude que está nesse nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, e fazer a diferença na sociedade a qual nós estamos inseridos, porque a sociedade está clamando por nós. Os irmãos que fizeram evangelismo na praça sentiram isso, que as pessoas estão sedentas por Cristo Jesus. A igreja tem que falar, para que eles possam ouvir a voz do nosso Salvador, para que seja Salvador deles também, em Cristo Jesus. E essa Páscoa seja celebrada por eles, com o entendimento que eles estão com a marca da promessa, o sangue do Cordeiro sobre eles, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, foi rápida a palavra, mas se eu falar mais, eu vou falar de mim. O importante é que o Espírito Santo fale e fale com cada um de nós. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado o coração dos irmãos da maneira que ele ministrou comigo, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Eterno Pai, em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor essa palavra, Senhor, que ela tenha encontrado terra fértil nos corações de todos nós, a partir de mim, Senhor, de cada um dos corações que estão aqui, unidos no mesmo Espírito, com o mesmo propósito, que todos nós sejamos transformados, Senhor, pela Tua presença e podemos representar o Senhor aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. Nos capacite, Senhor, para nós anunciar as boas novas para todas as pessoas que ainda não conhecem, mas que são ovelhas Tuas, Senhor, que estão lá perdidas, em nome de Jesus. Nos dê autoridade para falar essa palavra. Vá conosco, ministre em nosso coração, ministre no coração deles, fortaleça nós nessa caminhada, Senhor, para a manifestação da honra, da glória, do Teu santo nome.